Salve minha amiga, salve meu amigo! Hoje estou aqui para te mostrar todos os detalhes desse SUV aqui, que é o G-Tour T1, modelo que tem aqui versões na casa dos 250 mil e essa aqui quase 270, que é de topo, com autonomia de 1.200 km, 315 cavalos, um carro bem interessante que é um híbrido plug-in, mas que não é 4x4. Se vale ou se não vale a compra, eu te conto todos os detalhes depois da vinheta, então roda aí. Então vamos aqui começando a falar de características de visual do G-Tour T1. Ele é um SUV, vamos falar de porte primeiro, né? Ele tem essa cara aqui de SUV mais focado aqui em fora de estrada, mas como eu falei, ele não é 4x4. Ele tem 4,7 metros de comprimento, tem 1,96 de largura, 1,84 de altura, com 2,08 metros de entre-eixos, tendo aqui também um ângulo de ataque e de saída iguais de 28 graus, com nada menos do que 2 toneladas de peso. Um carro bem interessante. Vamos falar aqui de traseira dele. Você pode ver como ele é bem alto em relação ao solo. Ó. Aqui a altura dele é de 190 milímetros total. Temos aqui a característica do logo T1 IDM, na verdade. Temos o logo aqui por extenso da G-Tour e temos aqui detalhes do enorme porta-malas com abertura elétrica. Aqui o volume é de 574 litros, espaço bem bacana, mas se você rebater o banco ali, você aumenta esse volume total para 1.455 litros. E para quem sempre pergunta de step, não temos aqui, só kit de reparo para você utilizar em caso de furo de pneu, mas sabemos que no Brasil o furo de pneu não é algo assim tão relevante, a gente acaba sofrendo algumas vezes com o problema de pneus rasgados por conta de buracos e tudo mais. Temos aqui, ó, abertura e fechamento por botão elétrico. Esse carro tem aqui, ó, sistema de câmeras 540. E voltando aqui na dianteira, vamos falar aqui de características de pneus. Temos aqui, ó, pneus de 19 polegadas, com característica de banda de rodagem aqui focada mais no uso em cidade. Então aqui já te diz muito sobre a proposta desse carro, de ser um carro com aspecto aventureiro, mas de uso urbano. Ponto positivo aqui, que nós temos discos de freio nas 4 rodas, é um SUV de 2 toneladas, nada menos do que isso. Tem esse visual aqui com carinha, que lembra bastante um Renegade que teve o JPEG esticado, né? Vamos falar aqui de itens desse carro. Bom, ele tem aqui, por exemplo, faróis Full LED, lanternas Full LED, temos também aqui ADAS nesse carro, ele tem frenagem autônoma de emergência, temos alerta de colisão frontal, alerta de colisão traseira, assistente de permanência em faixa, temos alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de abertura de porta, temos controle de cruzeiro adaptativo, assistente para congestionamentos e farol automático. Além disso, temos airbags laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros, controle de estabilidade, tração, distribuição eletrônica de frenagem, tudo o que você precisa para ter um SUV aqui que é bem interessante. Mas vamos falar aqui de características, antes de entrar e te mostrar detalhes do visual interior aqui, vamos falar de motorização. Então esse aqui é um ponto que vale bastante a menção aqui no G-Tour T1, porque a gente está falando de um SUV híbrido plug-in. Então vamos lá. Ó, bem positivo, hein? Ó. Temos aqui, ó, amortecedores para poder facilitar a abertura desse grande capô. Temos aqui manta acústica para poder facilitar também a sua vida. Aqui ele usa um motor 1.5 turbo que gera nada menos do que 135 cavalos de potência, 20,4 kg de torque, isso em rotação de potência máxima a 5.200 RPM, com torque máximo a 2.500, usando aqui uma transmissão DHT de uma marcha.
e, como eu falei, tração somente dianteira. Mas o motor elétrico aqui do DHT tem 204 cavalos, 31,6 kgfm, que combinados geram nada menos do que 315 cavalos e 52 kg de torque. A bateria ela é montada no assoalho do carro e tem 26,7 kWh. Tem a garantia também de 8 anos ou 166 mil quilômetros. E um ponto que vale mencionar também com relação ao sistema de bateria, o Inmetro diz que ela tem uma autonomia de 88 quilômetros, esse carro pode andar só 88 quilômetros no modo elétrico sem gastar combustível. A verdade é que aqui no meu uso, estou rodando, passando de 100 quilômetros, ainda tem aqui uma autonomia estimada na casa do total ali dando 108, 110, e eu acho que é capaz de passar ainda, então dá para dizer que essa autonomia do Inmetro aqui, ela é pessimista, como a gente já conhece. E a autonomia total estimada é de 1.200 km, considerando a bateria cheia, mais o tanque de combustível de gasolina de 70 litros até o talo. Agora vamos lá conhecer o interior desse carro, que tem bastante coisa para te mostrar. Vou fechar aqui o capô. Vou começar a falar dele. Primeiro, ele tem essa soleira aqui. Essa soleira, ele te dá um acesso, em teoria, mais facilitado ao carro, mas ele não é tão alto. Se você olhar aqui, ele está abaixo da altura do meu joelho. Então, para você usar o carro para entrar, você precisa usar aqui, sim, essa soleira para poder facilitar aqui o acesso, mas para sair não era necessário e você acaba sujando sua calça. Então, é tudo para te dar um aspecto de carro realmente mais fora de estrada, em alguns momentos, sem toda essa necessidade. Vamos falar aqui de características do interior. Ó, o banco ele se mexe sozinho para te deixar aqui na posição mais confortável, onde você fica aqui mais do jeito que você gosta. Esse volante aqui é multifuncional, temos aqui os controles desse lado do piloto automático adaptativo, controles aqui do painel de instrumentos e aqui de volume e controle da multimídia. O botão de partida fica aqui. Ó, carro ligou, temos aqui algumas informações. Por exemplo, consumo 6,5 litros a cada 100 km, 10,8 kWh a cada 100 km e o combinado aqui de 3,3 litros a cada 100 km. Você pode ver que aqui, essa tela, ela combina muitas informações, tem bastante coisa aqui te mostrando. Ó. Aqui nós temos autonomia total, temos aqui a autonomia elétrica restante, temos as informações aqui na parte de cima com relação aos modos de condução. Você pode ver, temos aqui modo Eco, aliás, modo Sport, temos modo normal, temos modo Eco e temos ainda o modo Neve para utilização. E conforme você pode ver nessa parte superior, ele também tem uma estilização aqui na central multimídia. Ó. Se eu mexer aqui, ele vai mostrar. Ó. Temos aqui modo Sport, se eu mudar aqui, ó, modo Neve, se eu mudar aqui mais uma vez, modo normal e, por última vez, modo Eco, ele dá aqui a indicação de qual é a melhor forma de utilização. Temos também aqui esse mostrador onde você pode escolher se você quer usar o carro no modo híbrido ou no modo somente elétrico. Temos aqui dados de inclinação para mostrar essa característica de um veículo mais fora de estrada. Pode fazer aqui o espelhamento do seu celular Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. E aqui você tem alguns atalhos que você pode ter acesso. Você pode limitar aqui a altura da tampa, caso a sua garagem tenha uma limitação de altura, você consegue limitar o tanto que ela vai abrir. Você pode mexer aqui em configurações diversas aqui, seja de bancos, volante, retrovisores, luzes, alguns atalhos. Temos aqui os modos de direção, como você já pôde ver, controles também de luzes ambiente. Temos informação também de painel de instrumentos que você pode customizar de maneira diferente ao seu gosto. Temos aqui todos os assistentes de condução, de segurança ativa, de avisos de segurança e identificação de segurança. Aqui, ó, você pode fazer os ajustes da forma como você quiser, tudo que tem aqui de acessos do carro, controles aqui também de som, configurações de tela, inclusive aqui, ó, importante mostrar que temos Português Brasil, temos aqui as informações também de conexão Bluetooth, comandos de voz e dados gerais. Aqui nós temos outros atalhos para controles aqui, por exemplo, de ar-condicionado, temos aqui desembaçador do vidro traseiro e também dos retrovisores, que é algo importantíssimo de utilizar.
E vindo um pouquinho mais para trás, temos aqui carregador de celular por indução de 50 watts, com saídinha de ar-condicionado. Essa enorme alavanca aqui para troca de marchas. Você tem aqui as informações com uma estilização aqui de dunas do RND com P nessa área e aqui uma área mais vazia. Temos aqui também acesso para as câmeras. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar quais são os acessos daqui da câmera, do que você pode ver, e a estilização aqui para o modo 360. Você pode mudar do 2D para a informação aqui 3D, onde você pode mover e mostrar onde o veículo exatamente está, inclusive aqui ó, mostrando como que está a inclinação da roda, como que eu estou tracionando isso daqui. E eu posso fazer a mudança aqui também por câmera. Eu posso colocar somente aqui na câmera dianteira, só a câmera traseira, para você ter uma visão privilegiada. E uma câmera de muito boa qualidade, viu? Então, um outro ponto aqui importante. Temos também brake auto-hold no sistema, freio de estacionamento eletrônico fica nessa área, abertura elétrica do porta-malas. Então, carro bem interessante. Aqui temos os controles para abertura da cortininha do teto solar e do teto solar. Você pode ver que ele é um teto solar panorâmico. Então, essa área aqui, ó, essa área se abre, você pode deixar fechado com toda essa abertura por dentro do veículo. E acabamento, ó, tudo macio ao toque, tudo macio emborrachado com essas costuras em laranjas característica do veículo. O sistema de som é Sony, assinado pela Sony, de muito boa qualidade aqui nos testes. E o que também é importante de falar para você é com relação a espaço interno. Aqui tá buzinando porque eu deixei a chave no bolso e saí do carro. Temos aqui, ó, saída de ar-condicionado para passageiros da traseira, 2 padrões USB, bastante espaço aqui, ó, para a perna, bastante espaço e também um espaço bastante confortável aqui para a cabeça. Agora eu vou te levar para dar uma volta comigo, falar das minhas percepções do que eu achei aqui nesse primeiro contato, nesse test drive com o Jetour T1 e se vale ou se não vale a compra. Então, vem comigo. Mecanicamente, o Jetour T1 traz um motor 1.5 turbo de 135 cavalos e 20,4 kgfm de torque, junto a um motor elétrico que é instalado ali junto ao câmbio DHT de uma marcha, que traz mais 204 cavalos e 31,6 kgfm, olhando aqui minha anotação para eu não me perder. Combinados são 315 cavalos e 52 kg de torque, nesse SUV que é pesadão, e faz de 0 a 100 na casa dos 8,7 segundos. É uma característica assim de conjunto híbrido em si que pode colocar e falar, poxa, mas 8,7 segundos não é o melhor dos cenários, né? Mas quando você considera que a proposta do carro não é ser um carro esportivo, e mesmo com os 315 cavalos dele, ele consegue ter um 0 a 100 na casa dos 8,7 segundos, ter uma autonomia aqui combinada na casa dos 1.200 km, com uma autonomia aqui isolada só da parte elétrica na casa dos 110 mais ou menos. Eu estou conseguindo aqui uma média, por estimativa, na casa dos 108, e é capaz de passar desse total. Eu acho bem interessante. Ele usa aqui uma bateria de 26,7 kWh para fornecer energia para esse conjunto, e como todo veículo híbrido, utiliza aqui o motor a combustão também auxiliando em recargas em alguns momentos, sistema de freios regenerativos também recarregando, e você pode recarregar o veículo também em tomada, que é o melhor dos cenários para quem tem um híbrido plug-in. Se você fizer o recarregamento dessa bateria em tomadas do tipo DC, que são de carregamento rápido, você vai ter um carro ali que vai carregar a bateria de 30% a 80% na casa dos 30 minutos, que é uma média mais do que ok, mais do que esperada para um carro dessa categoria e desse nível de tecnologia em si. E se você colocar numa tomada 220 para carregamento simples mesmo em casa, você vai carregar ali a noite inteira, cerca de 8 horas, para completar o nível da carga. Aí, com tudo isso, eu vou te falar consumo. Qual que é o consumo desse carro? Segundo, rodando aqui com o carro, a Jetour ela tem outras medidas. Quando a gente fala de um carro híbrido, a gente tem uma medida que é um consumo equivalente em quilômetros por litro para um veículo elétrico.
Mas usando aqui o carro no uso normal, aqui no modo híbrido, em alguns momentos o motor vai ligar para recarregar a bateria, em outros momentos o motor vai ligar também para fornecer mais potência dependendo do uso. E nessas situações eu consegui um consumo de 6,7 km 6,7 litros a cada 100 km, que na conta vai dar isso daqui para você. E na parte elétrica foram 11,7 kWh a cada 100 km. E esse número de kWh corresponde a isso daqui em grana, o quanto que você paga num kWh para recarregamento, quanto que isso daria. Isso daí para te dar uma noção do quanto que você gasta, o quanto que esse carro aqui te custa ali no dia a dia, o que para mim é bem interessante. Tem um tanque grande aqui, 70 litros, então se você tiver uma tomadinha para recarregar em casa, você dificilmente vai ter que ficar enchendo o tanque desse carro, porque dá para rodar bastante mesmo. O que para mim é um ponto talvez que valha uma menção, é que o carro tem toda uma característica para ser um carro 4x4, caberia ali um motor elétrico no eixo traseiro para ele ter uma tração integral, mas ele é um carro de toda característica e postura de um off-road, sem ser um off-road de verdade. Então você tem um carro que tem uma proposta até que ok, se você considera que a maioria das pessoas que compram um carro 4x4 não usam o 4x4, isso é legal porque você reduz o custo de manutenção, você reduz o consumo e tem um carro que é dinamicamente mais agradável de andar, porque nos 4x4 mais off-road, a gente tem um carro que muitas vezes ele parece mais amarrado no uso. Então, para o dia a dia, esse daqui, digamos assim, que ele é mais agradável. É agradável também porque ele tem a suspensão independente nas quatro rodas, que tem uma calibração macia o suficiente para você usar aqui na cidade sem sofrer e sentir como se você estivesse andando num sofazão gigante, mas ela também consegue ser firme o suficiente para você colocar numa estrada, fazer uma curva sem sofrer com aquela característica de suspensão molenga de carros chineses. O que para mim poderia ser melhor, como você pode perceber aqui no uso, isolamento acústico, principalmente para área externa, dá para ouvir muito, ó. Moto passando, buzinando dentro do carro, dá para ouvir muito isso, porque o isolamento não é assim tão bom quanto a gente vê em carros premium. Como esse carro tem a proposta de ser mais premium, acho que o isolamento poderia ser um pouco melhor. E a questão dos barulhos, dos alertas aqui internos, para mim eles são muito altos. Se o carro de trás aqui, como eu estou no trânsito, para muito perto, ele vai ficar pitando na parte traseira aqui que tem alguma coisa perto demais. Se você roda em trechos aqui, por exemplo, em São Paulo, que tem alguns pontos em que você precisa andar mais próximo ali da guia, pra você ver que passa a moto no corredor o tempo todo, ou o carro de trás para perto demais. Ó, você ouviu? O carro de trás para perto demais, aí você vai ficar o tempo todo ouvindo alertas, ouvindo coisas assim que são completamente desnecessárias. Assim, eu entendo a necessidade, mas eu digo desnecessário o excesso. Você ouve tanto, isso te estimula tanto que chega uma hora que você deixa de considerar, você deixa de prestar atenção. Então isso, para mim, é um ponto que é desagradável no uso. Procurei todas as formas aqui de como reduzir o volume disso, baixei vários volumes, isso não reduziu, então entendo que isso aqui é uma proposta de segurança do carro para oferecer aqui um barulhinho para te dar alertas, mas eu confesso que poderia ser melhor. Que nem, por exemplo, seta. É alta demais, sabe? Pra que tanto barulho? Isso assim, isso me incomodou bastante. Mas fora isso, carro legal de dirigir, confortável, anda muito bem, baixíssimo consumo de combustível, muito fácil de você escolher. E ainda se você precisa de um carro grande, esse aqui é um carro grande de verdade, um carro largo para você fazer viagens e aproveitar tudo o que o SUV de porte aqui maior consegue oferecer por um preço aqui, por exemplo, de um Aval H6 PHEV 35 com uma potência ali um pouco menor, mas que consegue oferecer uma autonomia maior. Mas mais 315 cavalos também é coisa pra caramba, né? O Jetour T1 é excelente opção para quem está pensando em ter um carro que tem toda a facilidade de um híbrido, que te oferece uma enorme autonomia e ainda consegue te oferecer
esse aspecto de carro aventureiro. Mas não é só isso, acho que o ponto interessante aqui do T1 é como ele consegue combinar essas características de veículo aventureiro num carro que é super utilizável no dia a dia, com uma característica de um SUV médio, mais ou menos, mas o quanto ele é espaçoso por dentro, o quanto ele é largo. E isso ajuda você a ter uma experiência um pouco mais premium. Com relação a preço, essa versão aqui, que é a versão de topo, custa R$ 274.900. Pensando em números, ele tem menos potência do que o Haval H6 PHEV 35, lá tem 393, aqui 315. Lá tem um carro de 290 mil e aqui esse 274. Menos potência, mais autonomia, mais espaço interno. Então eu acho que é um ponto para você colocar no papel e me dizer se vale ou se não vale a pena levar um desses daqui para sua garagem. Eu gostei bastante do carro, claro, ele tem pontos a melhorar, mas no cômputo geral eu acho que é uma excelente compra. Mas eu quero ouvir de você, você com essa grana na mão, precisando de um veículo híbrido, o T1 te agrada ou não? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!